Chamo-me José Augusto da Silva Martins, nasci em agosto de 49, quando a minha mãe estava presa em Caxias. Levaram a minha mãe à maternidade de Alfredo da Costa, onde eu nasci. Eu venho de uma família muito ativa politicamente. O meu pai foi funcionário clandestino do Partido Comunista Português, juntamente com a minha mãe. Estavam a trabalhar numa tipografia clandestina que imprimia, suponho que o Militante e o Avante, quando foram presos por denúncia e foram depois para Caxias e julgados posteriormente. É uma família em que, sobretudo, o meu pai teve uma influência muito grande, porque, além do meu pai, ele influenciou depois fortemente os irmãos, em que uma das irmãs foi também funcionária do Partido Comunista, juntamente com o marido, e o meu tio foi também, Júlio Martins, foi também funcionário do Partido Comunista. A minha tia, Maria Armanda Martins, era casada com Miguel Lacerda e foram os dois também presos e passaram algum tempo na cadeia. Além disso, a minha mãe foi casada antes com o António Dias Lourenço, de quem teve duas filhas, duas minhas irmãs. Uma delas, a Ivone Lourenço, que também esteve presa, foi das mulheres que teve mais tempo presa em Portugal, acho que teve à volta de 7 anos. O nome do meu pai era o mesmo nome que o meu, José Augusto da Silva Martins, e o da minha mãe era Casimira da Conceição Silva Martins, depois. Curiosamente, quando eu nasci, a minha mãe ainda era casada formalmente com o Dias Lourenço e eu acabei por ter no bilhete de identidade, como nome de pai, o nome do Dias Lourenço, e o meu nome não estava completo, era José Augusto da Silva, não tinha o Martins, que foi do meu pai. Entretanto, o meu pai depois perfilhou-me e a minha mãe, depois de um processo complicado, conseguiu que essa paternidade fosse reconhecida e que fosse alterada a paternidade na minha certidão de nascimento. Na altura, as mulheres casadas não podiam indicar como pai da criança outro que não fosse o marido legal. Foi por isso que eu, durante cerca de 20 anos, transportei o nome do Dias Lourenço como meu pai. Ela divorciou-se e casou-se com o meu pai só depois de ter saído da prisão, na altura em que foi presa em 49, quando eu nasci. Foi depois de ter saído da prisão que ela conseguiu legalizar a situação do divórcio e, entretanto, também casar-se com o meu pai. Quando saíram os dois da prisão, a minha mãe teve cerca de 2 anos presa, comigo na prisão, e o meu pai teve mais ou menos 4 anos. A minha mãe estava grávida quando os meus pais foram presos, e foi por isso que eu nasci depois, quando ela estava em Caxias. Eu lembro-me de várias pessoas, mulheres que tiveram presas com ela, lembram-se de mim como criança, como bebê, que era um bocado um brinquedo para aquelas mulheres todas que estavam em Caxias. É o que eu me lembro disso. Eu lembro-me por ouvir contar a minha mãe e essas, digamos, camaradas de prisão que estiveram com ela em Caxias. Eu não sei porque é que isso aconteceu, porque é que ela ficou comigo, mas eu não me lembro lembro-me de ter passado algum tempo com as minhas tias, irmãs do meu pai, que são da zona de Aveiro e do Porto. Lembro-me de ter passado algum tempo com elas, mas, digamos, viver assim regularmente, só me lembro de ter vivido com a minha mãe. Fiquei a viver com ela, fomos viver para a Figueira da Foz durante algum tempo.
e depois, quando o meu pai saiu, viemos para Lisboa, para a zona de Lisboa. Numa situação de legalidade, porque o meu pai saiu ao fim de 4 anos e a minha mãe também saiu ao fim de 2 anos. Estava numa situação completamente legal. Eu acho que pararam a atividade política nessa altura. O meu pai enveredou por uma tentativa de fazer alguns negócios que não resultaram muito bem e também morreu ao fim de pouco tempo, ao fim de 2 anos. Quando eu tinha 6 anos ele faleceu. Não sei se isso tem alguma relação com os maus tratos que ele teve na cadeia, porque foi muito torturado. Ele morreu com uma embolia provocada por uma flebite na perna. Pode ser que isso tenha sido causado por tortura do sono, por porque ele era relativamente novo para ter esse tipo de problemas. Mas isso é uma suposição. Eles diziam que estavam numa casa, salvo erro, no Luso, juntamente com mais um casal, que era o António Lopes e a Georgette Ferreira, salvo erro, e que os 4 tomavam conta do processo de produção dos jornais clandestinos. Tinha uma tipografia. Não sei exatamente o que é que aconteceu para terem sido presos, se foi denúncia ou se foi um acaso de investigação por parte da polícia. O que é certo é que a polícia irrompeu pela casa e prenderam-nos. Mais ou menos em 49. Eu nasci em agosto, fim de 48, princípio de 49. Bom, eu penso que a polícia teve um certo cuidado com a gravidez da minha mãe, no sentido em que levou a uma maternidade para dar à luz, não é? Quanto ao resto, eu acho que os cuidados médicos que havia na altura eram aqueles que a prisão fornecia, acho que não era mais do que isso. Portanto, teria um mínimo de assistência médica, penso eu, mas não tenho grande informação sobre isso. Eu penso que era uma criança relativamente frágil e isso pode ter tido alguma influência no meu desenvolvimento posterior. Isso pode ter a ver com as condições da prisão, as condições de alimentação, etc., que eram necessariamente um bocado básicas. Depois também a minha mãe não tinha grande apoio familiar na altura, que pudesse dar outro tipo de assistência, pelo menos aqui na região de Lisboa. A família do meu pai era do Norte. Eu sei que vieram algumas vezes a Lisboa e deram um certo apoio. Nomeadamente, eu tenho, por exemplo, fotografias na maternidade Alfredo da Costa, que penso que foram tiradas por uma das minhas tias. E eram fotografias quando eu já teria 1 ano, coisa assim. Ou seja, eu penso que terão levado a minha mãe e eu próprio à maternidade Alfredo da Costa durante o processo de crescimento, o que mostra que haveria alguma preocupação com a assistência médica. Saem da prisão, vai para a Figueira da Foz e depois o seu pai também é libertado e vem para Lisboa, não é? Faz a sua infância e juventude. Eu lembro-me que quando um dos primeiros locais na zona de Lisboa que eu me lembro é Almada. Ter morado em Almada, pelo menos em 2 sítios. E houve alguém que deu um certo apoio à minha mãe nessa altura, que foi o Gabriel Pedro e a mulher dele, que ajudaram um bocado a família, o meu pai, a minha mãe e eu próprio, a se encaixarem um bocado em arranjar casa, arranjar uma ocupação, etc. Eu não sei de onde é que vem essa relação, mas sei que havia ali uma relação de proximidade muito particular entre a minha mãe e o Gabriel Pedro. E a mulher do Gabriel Pedro. Portanto, digamos que é já nessa fase da vida em que começa a despertar politicamente, quer dizer, mas sempre esteve imbuído. Sim, o meio familiar de certeza que teve uma influência grande naquilo que eu fiz posteriormente. Se bem que nessa altura tivesse 5 ou 6 anos. Claro. Quando eu nasci, estive na prisão durante 2 anos, praticamente. Depois
durante algum tempo, enquanto o meu pai esteve preso, passava a vida também em Caxias a visitá-lo. Quando, entretanto, depois o meu pai saiu e depois dele ter falecido, tinha a minha irmã, Ivone, também em Caxias. Ia lá visitá-la. O meu tio foi preso, posteriormente, passou aqui pelo Aljube. Eu lembro de o visitar aqui no Aljube, mas isso foi bastante mais tarde. E lembro-me de o ir visitar a Peniche, porque ele depois foi para Peniche. Não me lembro dele ter estado em Caxias, mas talvez tenha estado em Caxias também. Em 62 já teve alguma... Tem memória já, não é? Da crise de 62? Podemos dizer que a crise de 62 foi o primeiro momento de alguma consciência política ou será anterior? Eu penso que é capaz de ser anterior, mas o momento em que eu me senti mais ligado a uma atividade política direta foi a partir dos 12 anos. Coincide mais ou menos com a crise de 62. Eu lembro-me de ter ido à cidade universitária quando havia aqueles grandes plenários em 62, portanto devia ter cerca de 12 anos mais ou menos. E a partir daí comecei a envolver-se mais através da minha irmã, que estava presa na altura e que eu visitava em Caxias. Foi ela que penso que me encaminhou para alguém do partido, que depois me recrutou e me integrou, que era o Rui da Piné, na altura que era o controleiro, digamos, o responsável pela área dos liceus, da Associação dos Liceus, e foi através dele que eu depois me encaixei numa célula do Partido Comunista no Liceu Pedro Nunes, com outros companheiros. Ela, na prisão de Caxias, conseguiu estabelecer algum tipo de contacto com o exterior para... Exato, fez essa ligação e apareceu-me o Rui da Piné a falar comigo para me integrar no PC. A crise de 62 foi mais uma curiosidade, não uma participação direta, mas a partir de 63, quando eu já tinha 13 anos, foi na altura que aderi ao PC e, simultaneamente, também passei a integrar-me nas atividades da Pró-Associação. Atividades que tinham a ver com atividades que eram essencialmente associativas, participação nas reuniões da Pró-Associação, quer ao nível do Liceu, quer ao nível da região de Lisboa, integrado no movimento estudantil. A Pró-Associação dos Liceus, na altura, eu lembro que ainda há dias, estive a ver um cartão que eu tinha da Pró-Associação dos Liceus, assinada pelo presidente da Pró-Associação dos Liceus, que era o Francisco Chaves, que depois veio a ser preso na mesma altura que eu, em 65. A atividade na Pró-Associação, portanto, a Pró-Associação dos Liceus, participava na reunião Interassociações, a RIA, que era o encontro das associações das diferentes faculdades de Lisboa e em que a Pró-Associação dos Liceus também tinha presença. Eu penso que na altura o presidente, quando eu entrei para a Pró-Associação, o presidente devia ser o Joaquim Letria. Depois acho que foi o Fernando Rosas e depois o Francisco Chaves, que eu me lembro, assim. Pelo menos do Letria lembro-me perfeitamente. Também me lembro do Fernando Rosas, que estava um pouco à minha frente e que era aluno do Pedro Nunes. Ele estaria talvez no 7º ano, e quando eu andava no 4º ou no 5º. Além dessa atividade propriamente de dinamização da associação, através essencialmente da atividade do partido, fazíamos muitas ações de agitação. Pinturas nas paredes, distribuição de panfletos dentro da cidade. Lembro-me de fazer pichagens, por exemplo, na zona de Campo de Ourique. E o que é que escreviam? Era essencialmente palavras de ordem contra o fascismo, abaixo o fascismo, ou abaixo a guerra colonial,
pela independência das colónias, etc. É uma atividade essencialmente antifascista e anticolonial. Iriam durante a noite, deduzo eu? Sim, durante a noite. Não usávamos tinta, usávamos um produto que era nitrato de prata que se comprava nas farmácias, que quando se pintava não se via, mas quando secava ficava escuro. E conseguiu sempre com sucesso? Nunca teve encontros com a PIDE? Não, a esse nível dessas ações de agitação nunca tive nenhum encontro desagradável, correu sempre tudo bem. Depois a gente passava normalmente nos sítios para ver o efeito. Enquanto a PIDE não apagasse? Enquanto não apagasse. Normalmente ficavam de dúvida. Sim, ainda ficava, se não ficava de um dia para o outro, ficava uns dias, depois desaparecia. Mas ainda dava para... Dava para fazer um bocado de confusão. Dava para as pessoas verem e olharem para aquilo. Sim. Acha que tinha algum impacto? Eu acho que sim. Uma ação também que nós fizemos lá, com os membros dessa cela do PC lá no Liceu Pedro Nunes, foi uma distribuição de panfletos a partir do elevador de Santa Justa, em Lisboa. Eu não posso precisar o ano, mas deve ter sido 64. Sim, deve ter sido 64. Porque eu fui preso no princípio de 65. Sim, 64. Devia ter 14 anos, mais ou menos. A gente usava um sistema que era usar uma caixa de sapatos daquelas grandes, enchia aquilo de panfletos, fechava a caixa com um fio, depois ia com a caixa para o alto do elevador de Santa Justa, prendia o fio no varandia do elevador e deixava aquilo escorregar por ali abaixo, depois a caixa abria-se e os panfletos espalhavam-se pela rua. E depois descíamos, nunca aconteceu nada nessa saída, nunca nunca houve nenhum problema. Depois vinhamos cá abaixo ver o efeito. Lembro-me de termos feito isso pelo menos uma vez. E as pessoas... As pessoas depois na rua apanhavam os papéis e ficavam a ver, e liam. Depois eu via o varredor que andava a varrer os panfletos e pôr no lixo, mas muita gente lia. Eu lembro que na altura o Joaquim Letria era correspondente de uma agência de notícias, não sei, dessas internacionais. Eu lembro-me de termos ido falar com ele primeiro, antes de fazer essa distribuição de panfletos, e informar que ia haver uma distribuição de panfletos ali na Baixa, para ver se ele podia fazer alguma coisa com esse tipo de informação. Não sei se fez ou não, mas pelo menos foi informado. Nós normalmente participávamos naquelas manifestações que eram organizadas no âmbito dos movimentos das associações de estudantes, não é? Nomeadamente 1º de Maio, Dia do Estudante, etc. E participávamos nessas manifestações. Que deduzo rapidamente eram interrompidas pela... Sim, aquelas correrias com a polícia, etc. À bastonada, em vários sítios, na Avenida da Liberdade, na zona ali da Avenida de Roma, lembro assim, na cidade universitária, em vários sítios em Lisboa. Numerosas ou era meio dúzia? Era bastante gente. Dependendo na cidade universitária, normalmente acho que teria mais gente, mas aquelas manifestações de 1º de Maio, na Baixa, também juntava muita gente. Eu lembro-me mais dos encontros na cidade universitária por causa do Dia do Estudante, por exemplo. Mas também me lembro de manifestações no 1º de Maio, por exemplo. Isso lembro. Na Baixa, na Avenida da Liberdade, por ali. Outra atividade que nós acabamos por fazer também foi aquele assalto ao Liceu Pedro Nunes à noite. Se me puder contar essa história, isso parece interessante. Foi com os meus companheiros de cela na altura, um deles era o João Britos, do bando.
O Liceu Pedro Nunes tinha uma porta lateral ao lado um portão lateral junto ao cemitério dos ingleses. Cerrámos o cadeado ou a corrente que prendia, que fechava esse portão, e conseguimos entrar através do pátio, subindo os muros. Entramos no pátio do Liceu Pedro Nunes e pintámos as paredes todas com palavras de ordem contra a guerra colonial e contra o fascismo. E, inclusivamente, fizemos isso em algumas salas de aula também. No dia a seguir, fomos para o liceu, como era habitual, e havia uma agitação muito grande dentro do liceu, com algumas pessoas a tirarem fotografias às inscrições na parede, nomeadamente um professor que era conhecido por ser simpatizante do regime, que era o professor de ginástica, chamado Mariano, e o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que era aluno também do mesmo ano que eu, se bem que noutra turma, junto com esse professor e com alguém que nós supunhamos ser agente da polícia, a verem o que é que se estava a passar, e parece-me que houve um comunicado qualquer que foi feito contra os agitadores que andaram a estragar o património público com palavras de ordem contra a nação, etc. Pelo menos na altura eu acho que ele tinha uma posição muito alinhada com o governo. Acho que mais tarde isso talvez tenha passado, mas pelo menos na altura. Nunca descobriram quem tinha feito essas pichagens, ou descobriram? Não. No âmbito da escola, nunca tive qualquer tipo de tentativa de investigação, coisas desse tipo. O que aconteceu com a minha prisão tem a ver com alguém que denunciou a organização estudantil na área de Lisboa do PCP. Eu nunca senti nenhum tipo de pressão ou investigação por parte da polícia ou de movimento de restrição das atividades por parte da polícia ou por parte dos professores. De modo geral, eu penso que os professores não eram alinhados com o regime, tirando uma exceção ou outra, tirando talvez o reitor. Até os próprios professores de religião e moral eram muito desalinhados. O meu último professor de religião e moral foi o padre Neto. Tinha umas aulas fantásticas de religião e moral, muito abertas, discutindo muitos temas sobre, por exemplo, sexualidade, etc. Eu acho que era muito inovador. Em termos de professores também, do modo geral, eu acho que eles não eram alinhados. E a prova disso eu tive quando fui preso. Os professores todos, com exceção desse Mariano, que era o professor de Educação Física, todos eles assinaram documentos pedindo a minha libertação. Isso aconteceu com os professores e aconteceu com todos os alunos, por exemplo, da minha turma. Portanto, mesmo... E eu, na minha turma, não tinha, assim, propriamente ninguém que fizesse, por exemplo, parte dessa célula do PC, não é? Quando eu fui preso, os alunos todos da minha turma assinaram uma petição para a minha libertação. E eu não tinha ninguém que fosse membro da célula do PC nessa turma, concretamente, mas tinha bons contactos com vários dos meus colegas. Lembro-me, por exemplo, do neto do Carlos Botelho, que estava na minha turma, na mesma turma que eu, de certeza que não seria alinhado com o governo, e outros. Havia jovens que faziam parte, por exemplo, da JEC, que estavam na minha turma, nomeadamente o José Alberto Franco,
Portanto, eram pessoas que estariam ainda numa fase de maturação em relação a uma posição sobre o regime, a ditadura, etc. Mas que de certeza que estavam abertas a ideias. Havia também, por exemplo, ao nível associativo, havia muita organização de convívios que eram importantes, de espetáculos musicais, a participação, por exemplo, no Cinéclube Universitário de Lisboa, toda uma série de tentativas que havia de participar em projetos culturais que eram muito alinhados numa posição contra o governo. Legais, para todos os efeitos, ações legais ou semi-legais? Sim, do modo de espetáculos com o Zeca Afonso, por exemplo, na Faculdade de Letras, Faculdade de Ciências. Havia um sítio que era, por exemplo, também muito utilizado para esse tipo de convívios, que era a Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal, que era nas escadinhas do Duque, onde hoje, ao pé da estação do Rossio, num sítio que é hoje um ginásio, uma coisa qualquer desse género, mas que era um ponto de encontro muito utilizado. Não chamaria a esse, digamos que eram manifestações culturais muito desalinhadas com a ditadura. E passava muito pela música, pelo tipo de canções que se cantavam, as canções italianas da resistência ou da resistência francesa, por exemplo. Portanto, tudo isso eram atividades que mobilizavam a juventude e que davam um certo ambiente antifascista e que, digamos, de certeza que tinham influência nos jovens da altura. A gente lia tudo o que apanhava à mão, coisas em termos, por exemplo, de romances, Roger Martin du Gard, líamos tudo o que apanhávamos à mão, coisas do Marx, do Lenin, etc. Portanto, havia uma circulação grande, muitas dessas coisas em francês ou em inglês, essencialmente em francês, porque a gente, com a escolaridade que tinha, conseguia ler com uma certa facilidade, pelo menos o francês e também o inglês. A minha prisão tem a ver com o desmantelamento da organização estudantil do PCP, nessa altura de princípio de 75, em que há um responsável da organização chamado Nuno Alves Pereira, que denuncia e entrega a estrutura toda do PCP na área estudantil. E a partir daí há uma série de prisões que são feitas. Há uma que é feita na altura em que eu fui preso, que é no final de janeiro de 65, mas há umas prisões subsequentes que foram acontecendo durante semanas e meses a seguir. Não, eu não sei se foi exatamente ele quem denunciou ou se foi por prisões subsequentes à prisão dele. O que é certo é que o meu nome, juntamente com uma série de outros, foram todos presos nessa altura. E, portanto, quando a PID vai à sua procura, eles sabiam que era um estudante de liceu ou pensariam que era um estudante universitário? Ou não? Não faço ideia, mas que eles foram à minha procura, foram. E o inspetor da PID que me prendeu acho que foi o Gouveia, que penso que foi quem prendeu também o meu pai e a minha mãe em 49, sim, 49. Porque a minha mãe reconheceu quando ele entrou lá em casa, de madrugada. Sim, entrou em casa, bateu à porta, entraram em casa. Eu, quando ouvi que era a polícia, ainda tentei esconder uma série de literatura do PCP e da FAP na altura que eu tinha em casa, mas tentei pôr isso no telhado do vizinho,
mas eles tinham alguém na rua e acho que se aperceberam disso e acabaram por ir lá buscar essa literatura. E não sei se foi por terem apanhado essa literatura que resolveram depois encaminhar para o Tribunal de Menores ou se foi, talvez se não tivessem encontrado nada me tivessem libertado, não sei. Ou então talvez por terem alguma ligação com aquelas atividades, aquelas pinturas e as ações de agitação no liceu. Houve alguma coisa que fez com que eles me dessem um tratamento diferente, porque houve na altura uma jovem que tinha a mesma idade que eu, que tinha menos de 16 anos, que foi presa também, mas que foi libertada. Talvez no meu caso como apanharam essa literatura, talvez por fazerem uma ligação com as ações que houve no Liceu Pedro Nunes, talvez fosse por isso que me tivessem retido mais tempo. O contexto familiar também pode ter ajudado àquilo que eles depois fizeram, que foi manter-me em prisão e entregar-me ao Tribunal de Menores. E portanto a sua prisão é o inspetor Gouveia que o prende? Sim. Com mais quantos? Quantas pessoas? Qual era? Deviam ser uns 2 ou 3. Três talvez, porque eles tinham alguém em baixo, em casa entraram 2, portanto eram pelo menos 3. E a sua mãe reconheceu? Reconheceu o Gouveia. Eu lembro-me de ter ido de táxi para António Maria Cardoso, para a sede da PIDE, e eles, portanto não foi a brigada toda que me acompanhou depois à sede da PIDE. Não sei se foi um, se foi 2, mas sei que fui de táxi para António Maria Cardoso. Na António Maria Cardoso estive lá uma noite, tive 24 horas, e na manhã do dia a seguir levaram-me ao Tribunal de Menores. E nessa noite na PIDE é interrogado? Fizeram-me as perguntas, mas assim muito rápidas, sem qualquer tipo de coação. Okay. Basicamente eu identifiquei-me e não disse mais nada além disso. E portanto nessa altura não sabia que estava em curso uma mega operação da PIDE a desmantelar o aparelho estudantil? Eu não sabia, mas dei-me conta que havia lá outras pessoas, nomeadamente, por exemplo, aquele Francisco Chaves, que assinava o cartão de membro da Associação dos Liceus, foi preso também nesse dia. Eu tenho a impressão que me cruzei com ele na PIDE, mas não tenho uma lembrança muito... Sei que me apercebi que ele estava lá e um Vital também, uns 2 ou 3. Talvez a gente se tenha cruzado em algum colador, qualquer coisa. Sou levado ao juiz de menores numa casa onde funcionava o Tribunal de Menores, que é ali na Costa do Castelo, onde hoje funciona, como é que se chama aquele grupo de teatro? Sim. Eu não me recordo agora, mas... Já me vou nesse lembrar. Local? Foi. Ok. E, inclusivamente passei por esse local há pouco tempo. E tem uma lápide na porta do prédio de homenagem ao juiz do Tribunal de Menores que me mandou depois para a tutoria de França, que é o Artur Ramos, é o nome do juiz. E esse juiz era pai de um encenador de teatro que era o Artur Ramos também, que era um encenador conhecido. E a partir daí sou depois levado para o Centro de Observação de Menores de Lisboa, que era conhecido pela tutoria da infância. E com que bases o levam... Com que base eles decidem interná-lo no... Eu não sei porque nunca vi nada escrito sobre isso, sobre a decisão do juiz. Talvez ele tenha sido pressionado pela polícia para me prender, para me reter durante algum tempo, qualquer coisa, mas
Não sei quais foram os motivos que o levaram a mandar para a tutoria e internar-me durante 3 meses, foi o período que eu lá fiquei. Eu não sei bem qual seria o alinhamento desse juiz com a ditadura, com o governo. Que ele foi pressionado pela polícia política, de certeza que foi. A ver pelo filho, que era um homem de esquerda, que teve depois uma certa influência sobre o pai, no sentido de libertarem ao fim de 3 meses. Não posso, mas penso que talvez não fosse um homem completamente alinhado com o governo. Talvez tivesse sido mais pressionado que outra coisa. Até porque o tratamento que me deram lá no Centro de Observação de Menores foi um tratamento relativamente privilegiado. Deram-me um quarto só para mim, quando os outros miúdos estavam em camaratas. Portanto, foi um tratamento ligeiramente, um bocadinho diferenciado. Permitiam-me visitas sem grande problema. Foram lá os meus colegas da escola, foram amigos, foi a minha mãe, sem problema nenhum. Portanto, o tratamento que eu fiz, que eu tive na tutoria de infância, foi um tratamento relativamente benigno, não tenho grande razão de queixa. Aquilo tinha um leque de idades que ia aí dos 6 anos até aos 15, 16. Havia de tudo, havia miúdos abandonados, havia miúdos com pequenos furtos, havia jovens de 15 a 6 anos que já eram proxenetas ou coisa assim do género, havia de tudo. Mas, de um modo geral, a integração também eu contactava muito com eles nos períodos de recreio, etc. Eram jovens normais, não tinham nada de especial. Cada um com a sua história de vida, normalmente pessoal do meio com poucos recursos económicos, muitos abandonados, mas deu para ter uma boa relação, tinha boa relação com muitos deles, sobretudo os mais velhos. Eu recebia visitas, podia ler, tinha livros de estudo, tinha romances, deu para passar o tempo. E nunca a PIDE o interrogou durante esse período? Não. Fiquei completamente livre da PIDE, fiquei completamente entregue ao tribunal. Inclusivamente, até uma vez, salvo eu, fui ao médico, ou coisa assim, juntamente com um funcionário do centro, que me levou de autocarro ou de elétrico, e eu fui com ele sem problema nenhum, até que uma vez encontramos um jovem que era do tempo lá da procissão dos liceus, que olhou para mim assim: o que é que isto está aqui a fazer? E eu disse: está quieto. Mas achou um bocado estranho que eu estivesse ali a passear ali na na Rua da Palma, num sítio desses. Houve uma campanha muito grande, sobretudo em França, relacionado com a Amnistia Internacional, e os jornais, nomeadamente o jornal do PCF, que era o L'Humanité, publicaram artigos sobre mim e fizeram uma edição de cartões postais que eram mandados para o Ministro do Interior ou para o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e para o próprio diretor do Centro de Observação de Menores. Não sei se isso teve alguma influência ou não, mas o que é certo é que ao fim de 3 meses libertaram. Eu penso que quem tem uma influência maior aí é a Amnistia Internacional, mas há uma organização francesa que tem um papel também importante. E a própria organização, instituição que me acolheu depois, quando eu fui para a França exilado, tinha conhecimento dessa campanha e não sei se eventualmente terá participado. Eu tenho uns recortes e tenho uns cartões dessa campanha. Eu penso que isso me chegou antes de 74, portanto, na altura. O meu caso foi um caso bastante conhecido.
Chegaram algumas coisas a Portugal nessa altura, de informação sobre essa campanha. Penso que foi nessa altura também que me chegaram, ou chegaram à minha mãe, essas cópias desses cartões postais e essa cópia desse artigo do Humanité. De qualquer maneira, é um bocado estranho aprenderem um jovem de 15 anos. Penso que isso teve algum efeito, certeza. Eu estava no 6º ano do liceu na altura, continuei no ensino individual até ao final do ano letivo e em outubro entrei para o Colégio Moderno, onde fiz o 7º, onde fui colega de por exemplo, do Mário Barroso, era meu colega de ano, João Soares, também estava no mesmo ano, o Mingas, angolano, que na altura era corredor de 100 metros, ou coisa assim do género, que eu me lembro eram os 3 colegas de turma do 7º ano no Colégio Moderno. Eu penso que talvez tivesse a ver com o facto de eu ter estado no ensino individual. Se calhar a passagem para o ensino público seria difícil. Eu penso que a minha mãe nem sequer tentou isso e encaixou-me diretamente no Colégio Moderno. Aquela altura, em finais de 64, foi a altura em que a FAP apareceu. Algumas das pessoas que me tinham recrutado para o partido, nomeadamente o Rui da Piné, entraram para a FAP. Houve uma passagem direta ali de muita gente que estava ligada ao PC e um bocado desiludida com o PC, que passou para a FAP. Daqueles meus colegas ou camaradas do PC, praticamente, muitos deles também se passaram a ficar interessados numa política um bocado diferente, de luta mais violenta, e naturalmente passaram-se para a FAP. Quer dizer, para já houve a própria desorganização do PC que teve influência. Digamos que a organização foi destruída, aquilo para ser reconstruído, havia um certo desânimo em relação ao PC. Na FAP, por outro lado, havia uma perspectiva mais de luta armada contra o regime, que no PC também existia, mas existia de uma forma um bocado diferente. Isso depois também entra no contexto daquela cisão entre a União Soviética e a China, em que há uma perspectiva diferente em relação à luta armada, em relação aos movimentos de libertação e a influência que a China tinha nessa altura nesses movimentos de libertação. A própria influência da Revolução Cubana também. Há uma série de fatores que levaram a que, digamos, os jovens antifascistas e anticolonialistas optassem por uma via mais radical do que aquela que o PC mostrava. Foi por isso que eu acho que houve um movimento forte de adesão à FAP. Antes da prisão eu já teria tido algumas aproximações por parte de elementos da FAP, nomeadamente do Rui da Piné. Quando eu saí, digamos que as pistas do PC perderam-se, as ligações do PC perderam-se e aquelas ligações mais fortes que tinham sido, entretanto, criadas, tinham sido com a FAP. Eu acho que no âmbito da FAP foi uma continuidade na participação no movimento associativo através do Colégio Moderno, não é? E do pessoal que estava ligado ao movimento associativo no Colégio Moderno. E em termos de atividade política, foi a continuação de atividades de agitação e propaganda, agora essencialmente na cidade. Não tanto ao nível das escolas, dos liceus, mas ao nível
de pinturas nas paredes, participação nas manifestações já com uma atitude mais radical. Havia, digamos, palavras de ordem um bocado mais radicais de certos grupos nessas manifestações do 1º de Maio, etc., que mostravam que havia uma participação de elementos mais radicais, eventualmente ligados à FAP. Não havia propriamente, nesse período, estava-se mais numa atitude de propaganda política, de agitação, do que propriamente de luta armada. Luta armada quem acabou por fazer foi o PC com aquele ataque aos aviões em tanques e a bomba no navio Cunene. Já mais tarde. Pois. Onde aparece, por exemplo, o Gabriel Pedro. Pouco depois, já em 66, não é? Vai sair para a França, vai para o exílio. O problema é que essa minha ligação à FAP começa antes da minha prisão, não é? Uhum. Mas digamos que ela intensifica-se depois de ser libertado. Só que aquilo foi um período muito curto, porque entretanto a direção da FAP também foi praticamente toda presa, denunciou a estrutura toda da organização e pôs toda a gente em risco outra vez e começou o pessoal todo a sair. Portanto, foi um período muito curto que não deu para fazer grande coisa, resumindo e concluindo. Portanto, rapidamente foi denunciado novamente. Portanto, houve várias pessoas que saíram antes de mim e a certa altura eu tive que sair também porque estava na lista negra da PIDE. Eu, digamos, aquelas pessoas que é um bocado difícil dizer exatamente quantas pessoas estariam envolvidas nisso, porque aquilo que eu conhecia eram muito poucas, não é? Havia uma compartimentação grande em termos de contactos. Eu estaria em contacto com 3 ou 4 pessoas e estava diretamente, praticamente ligado ao núcleo da direção. Depois tinha algumas pessoas que estavam comigo, digamos, que eu supervisionava, mas digamos que o número de pessoas que estavam no meu âmbito seriam umas 6 ou 7 no máximo. Mas certeza que havia bastante gente envolvida. Vamos de dezenas? Dezenas de pessoas? Sim, algumas dezenas, não muito mais do que dezenas. Parte no verão de 66 Exato. Para o exílio. Mas curiosamente o local é apoiado ainda por estruturas ligadas ao PCP na sua saída. Eu não sei se formalmente seriam estruturas do PCP, mas é pessoal que tinha ligações com o PCP, nomeadamente o Ruben de Carvalho e o Urbano Tavares Rodrigues, que foram as pessoas que me ajudaram, que me apoiaram nesse processo de saída do país. A FAP, os dirigentes da FAP moviam-se bem em certos meios intelectuais de Lisboa. E havia muitas pessoas, eventualmente estariam ainda no PC, estariam numa fase de dúvida em relação em ver se aderiam ou não à FAP, mas que faziam parte mais ou menos do mesmo grupo de intelectuais. Eu lembro-me do caso do Urbano Tavares Rodrigues, lembro-me do caso do Alain Ullmann, que era um francês que trabalhava com a Amália Rodrigues, fazia músicas, acho eu. Sim. E lembro-me de reuniões, por exemplo, em casa do Alain Ullmann, em que estava pessoal que estava ligado à FAP, estaria o Urbano, o Tavares Rodrigues e outras pessoas. E há o caso também do Ruben de Carvalho, que aparece depois a apoiar-me no processo de saída do país, mas que penso por ligação com o Urbano Tavares Rodrigues. Se aquilo seria a utilização de um esquema de saída também utilizado pelo PC, é possível. O que é certo é que funcionou também.
na altura da cisão da FAP, as pessoas do PCP e da FAP conviviam amigavelmente, socialmente, em certos circuitos? Eu penso que ali a fronteira entre a FAP e o PC era um bocado difícil de fazer. Depois houve uma altura ali em que um dos elementos a quem eu estava ligado na FAP era um jornalista chamado José Carlos Andrade. E nessa altura ele participou num filme que era O Crime da Aldeia Velha, juntamente, por exemplo, com o Rogério Paulo, era ator. Isso fez com que ele movimentava-se muito bem nesse meio artístico e intelectual. Isso tem um bocado a ver com essa movimentação, porque, por exemplo, o Rogério Paulo, ele tinha uma ótima relação com o Rogério Paulo, e o Rogério Paulo é conhecido por ser mais ou menos ligado ao PC também. Portanto, digamos que, sobretudo nesse meio intelectual, havia uma certa permeabilidade e uma certa abertura a, eventualmente, existir um apoio, por exemplo, nomeadamente na questão da saída do país. Quem me levou à fronteira foi o Rubem de Carvalho. Fui no carro dele, acho que era um carro pequeno, tipo Volkswagen, uma coisa assim do género. Volkswagen Carocha. Ia com mais uma pessoa que também ia sair, que era o Raul Sabrosa. E uma outra pessoa Raul Sabrosa, que eu conhecia da associação, e mais uma outra pessoa que era o Cavaco. Portanto, éramos 4. Ele levou-nos até às minas de São Domingos. Eram todos da FAP? Não, eram tudo diferentes. Aquilo funcionou essencialmente como grupo de apoio, agora se era do PC ou se não era do PC. Porque eu não sei se o Rubem de Carvalho, na altura, estaria ligado ao PC, porque eu penso que ele teve, não sei como desconheço a ligação dele com o PC. Sei que ele foi deputado do PC, mas na altura não sei. Admito que sim, que estivesse ligado ao PC, mas o que é facto é que foi ele. Levou-nos às minas de São Domingos, estivemos lá na casa aquilo tem uma povoação com casas que serviam essencialmente para os trabalhadores das minas. Ficámos lá um bocado numa das casas da pessoa que nos levou depois para passar a fronteira. Esperámos até à noite e à noite fomos os 3 para o passador, que levavam uns sacos de café, portanto admito que ele fizesse aí uns negócios com café de contrabando, e esse Raul Sabrosa. Saímos à noite das minas de São Domingos, da povoação, andámos aí cerca de 20 km a pé, através de campos e rios e vales, etc. Sempre à noite, e de manhã chegámos a um sítio chamado, não me lembro agora o nome, mas são uns 20 km das minas de São Domingos, onde ficámos até o nascer do dia. O sítio era Puebla de Guzmán. E apanhámos um autocarro para Sevilha. Em Sevilha apanhámos o comboio para Barcelona. E em Barcelona comprámos um bilhete de avião e viemos de avião para Paris. A passagem na fronteira eu tinha tido, eu não me lembro o Raul Sabrosa como é que ele fez, mas eu sei que no meu caso houve alguém que me cedeu um passaporte, foi trocada a fotografia e eu passei com o passaporte na fronteira do avião. Digamos com um passaporte com a fotografia trocada. Exato. Esse processo de troca de fotografia foi uma coisa que eu aprendi depois, mais tarde, como é que se fazia. Aquilo era um processo. Eu tinha umas ilhoses. As fotografias, os passaportes, aqueles passaportes azuis antigos,
tinha umas fotografias presas com cola e 2 ilhoses. Aquilo era relativamente fácil tirar a fotografia descolando-a e sem danificar as ilhoses. Depois aquilo era passado com uma massa de lacre por cima do selo branco, no positivo da fotografia, e depois esse negativo em lacre com uma caneta, punha-se uma fotografia por cima, passava-se com uma caneta e aquilo reproduzia o selo branco do outro lado, depois era só abrir os buracos e meter lá e colar. Era um processo super simples. Não foi o José Augusto que falsificou a sua fotografia? Foi Não foi, mas o passaporte quem o arranjou fui eu, de um colega. Me cedeu o passaporte. Mas quem depois tratou desses aspectos pormenores, acho que foi lá o Ruben e companhia. Basicamente foram eles que organizaram todo o processo. Não sei se já tinha o bilhete comprado, ou é possível que tivesse o bilhete de avião comprado já. E esse circuito é um circuito que provavelmente foi utilizado por outras pessoas, de certeza. No verão de 66 fui para Paris, que era onde estavam as pessoas que tinham saído da FAP, que tinham saído antes de mim, por causa daquelas denúncias que houve. Portanto, aquilo foi um processo em que começaram as pessoas a sair, a exilarem-se, até que chegou, digamos, a minha vez, não é? Não é que essas pessoas começaram a ser referenciadas e foram saindo à medida que se apercebeu que estavam a ser referenciadas. Portanto, houve ali várias pessoas que saíram em momentos diferentes. E depois houve umas prisões também, além daquele grupo inicial, que era o Francisco Martins e o Rui de Epinay. Depois começou a haver mais prisões e essas prisões levaram à denúncia de outros nomes, etc. Portanto, foi o que aconteceu em que as pessoas começaram a ser referenciadas, começou-se a perceber quem é que estava a ser preso e, a partir daí, as pessoas começaram a sair. Fiquei durante algum tempo na casa lá de um dos companheiros lá de Lisboa, que tinha ido antes, e comecei a ser apoiado por uma instituição francesa, que era a CIMAD, uma instituição ligada às igrejas, não a uma igreja em particular, mas que funcionava com várias igrejas e que apoiavam os refugiados portugueses em França, em Paris. Ajudavam na questão de obter a carta o cartão de residente, ajudavam na questão de arranjar trabalho, de arranjar alojamento. Portanto, pouco a pouco foram tratando, apoiavam na questão da obtenção do Estatuto de Refugiado Político ao abrigo das Nações Unidas. Portanto, foi todo esse processo em que me apoiaram a mim também. Arranjaram-me um quarto em Paris, numa zona central. Arranjaram-me uma bolsa para eu fazer o último ano do liceu, que não tinha completado em Portugal. Tive um ano no liceu lá em França. No Liceu Janson de Sailly, no 16º bairro, que era um liceu fino, num bairro fino. Depois deram-me uma pequena bolsa para ir sobrevivendo e também me ajudaram a arranjar assim uns trabalhos, por exemplo, isso também através de contactos arranjei depois uns trabalhos ou em restaurantes ou em hotéis, como guarda à noite, esse tipo de trabalhos um bocado para ter um rendimento extra. A FAP manteve atividade política durante um certo tempo. Portanto, acabei por participar várias vezes em reuniões da FAP, só que os contactos com Portugal eram difíceis, eram muito espaçados, portanto acabou por ser uma atividade que teve poucos resultados concretos. E a partir de certa altura, com a vinda de novos elementos que saíram de Portugal, que estavam ligados à FAP ou outras organizações que se foram criando
aqui em Portugal, depois de 66, aquilo começou-se um bocado a transformar e eu mantive uma ligação e uma atividade com aquelas organizações que se foram sucedendo depois da FAP, mas a certa altura também acabei por... CMLP, Sim, CML, acompanha esse o processo. Grito do Povo, o Comunista, houve várias associações ali, com quem eu mantive sempre um certo contacto, mas de forma um pouco marginal. Onde eu tive uma participação também indireta importante foi, sobretudo a partir de maio de 68. E cheguei a participar também com organizações francesas, nomeadamente uma organização que era La Gauche Prolétarienne, Esquerda Proletária, publicava um jornal que era, agora esqueci-me do nome, e essa organização, isso aconteceu já quando eu estava no liceu, porque havia umas células lá dessa organização da Gauche Prolétarienne no liceu e eu liguei-me a eles. A certa altura tive mais ligação com esse tipo de organizações francesas do que com as portuguesas, porque achava que aquilo tinha uma atividade mais concreta e estavam a fazer coisas, etc. E ainda cheguei a estar 3 meses, essa organização costumava enviar jovens estudantes trabalhar em fábricas e em minas e coisas desse tipo para estabelecer ligações com o meio operário. E ainda cheguei a estar uns meses em Toulouse, numa fábrica de iogurtes, através dessa organização. Era o que eles chamavam les établis, os estabelecidos, aqueles que iam para as fábricas fazer trabalho político. Foi um período interessante esse de contacto com as fábricas, porque eles iam constituindo algumas células em fábricas. Lembro-me de umas minas também onde havia pessoal que estava estabelecido. Não sei se aquilo teve grande sucesso em termos globais, mas havia algum trabalho. É preciso dizer que isso estamos a falar 66, 67, antes do maio de 68. Mas essas organizações acabaram por ter um certo impacto na organização depois do maio de 68. E o maio de 68? José Augusto participou? Sim, participei. Viu, o que é que recorda? O que é que... Lembro-me de grandes manifestações, com muita gente, com muita polícia, na Sorbonne, no Quartier Latin, em zonas da cidade, com grandes coquetéis molotovs, grandes cargas da polícia. E o José Augusto também participava ou organizava apenas? Também entrava Não, nos espetáculos? Por acaso nos espetáculos eu era mais o burocrata do que questão. Fazia parte lá da associação, era o tesoureiro da associação. Não era tanto de ir para o palco? Não. Mas a minha mulher na altura participou nessa peça, concretamente. Aquilo era um movimento que era o teatro operário, que era, digamos, a fabricação de peças a partir das experiências dos atores. Era uma construção coletiva que era feita, que é muito interessante e com muita participação. E o impacto, isso tinha impacto, sentia na imigração portuguesa? Aquilo era uma coisa que estava sempre muito ligada aos espetáculos musicais. E o que a gente via, por exemplo, o que a gente via nas associações é que a gente vê os espetáculos. Eu tenho fotografias desse tempo, de espetáculos, e aquilo que a gente vê ali são jovens de 20 anos, ou seja, pessoal que fugiu ou que não quis fazer a tropa, refratários, alguns desertores, muita gente que no fundo recusava a guerra colonial. Eu fiz um trabalho, por exemplo, na altura para a CIMAD, fiz um trabalho de investigação sobre o número de
portugueses em idade militar que havia em França, e naquela altura, estamos a falar em 66, portanto, poucos anos depois do início da Guerra Colonial, havia cerca de 100 mil portugueses em idade militar em França, 100 mil portugueses homens. O que quer dizer que havia uma recusa muito forte da Guerra Colonial, uma recusa espontânea, muitas vezes não muito consciente, mas as pessoas saíam de lá porque não estavam dispostas a alinhar numa guerra que não era a deles, simplesmente. Havia muitas associações portuguesas na região de Paris. Havia umas que estavam mais ligadas ao PC, outras a outros grupos. Ali, neste caso dessa organização onde eu participei, estava mais ligado ao Grito do Povo, mas havia inúmeras associações e organizações que estavam ligadas ao PC. E o PC também tinha uma influência grande ao nível dos sindicatos, mais do que outras organizações. Portanto, eu acho que aquilo distribuía-se um bocado de acordo com as tendências partidárias, mas acho que todos trabalhavam mais ou menos no mesmo sentido. E entre você, a nível pessoal, digamos, social, havia um relacionamento entre pessoas de diferentes grupos políticos? Ou os PCs eram com os PCs, os MLs eram com os MLs, os maoístas com os maoístas? Isso era uma coisa... Eu acho que havia uma certa compartimentação, mas que estavam lá todos, estavam. Eu mantive sempre uma certa ligação com esse grupo que é um bocado herdeiro da FAP, não é? Mas mais através da minha atividade nas associações, nessa associação, do que num trabalho político direto em relação a Portugal ou coisa assim do género. Podia eventualmente dar apoio a coisas que se pudessem fazer em Portugal, mas isso seria marginal. Onde eu estava mais concentrado era na questão da associação. Nunca lhe passou pela cabeça regressar, clandestinamente? Não, passou-me e tanto passou que eu tive durante uns anos um bocado bloqueado, tinha o estatuto de refugiado, mas a partir de certa altura, penso que, essencialmente a partir do Marcelo Caetano, eu acho que as coisas em relação aos portugueses que estavam em França e que estavam no exterior ficaram mais flexíveis, porque durante muito tempo nós não conseguíamos ter, os imigrantes em geral tinham muitos problemas para conseguir passaportes, etc., por causa da situação militar. Mas houve uma certa altura em que isso foi flexibilizado e o consulado de Portugal em Paris começou a facilitar a emissão de passaportes. E eu, nessa altura, obtive um passaporte português, isso foi talvez em 71 ou coisa assim, mais ou menos por essa altura. Comecei a encarar a hipótese de... Eu estava a estudar na altura, estava a fazer economia. Eu acabei o meu curso em 72 e a partir do momento em que tinha já vindo, cheguei a ir a Portugal umas 2 vezes, um bocado para testar se dava para entrar ou não, e não me incomodaram. Portanto, fui a Portugal já com o passaporte passado pelo Consulado de Portugal e nunca me incomodaram, fui umas 2 vezes ou 3, já não me lembro. Legalmente. E comecei a pensar na hipótese de regressar, nomeadamente na perspectiva de vir a fazer o serviço militar e de fazer trabalhos políticos dentro das Forças Armadas. Portanto, essa perspectiva começou, digamos, a desenhar-se. Só que eu tinha previsto, mais ou menos, voltar a Portugal em maio de 74. Foi na altura em que estava mais ou menos já, porque a minha mulher também estava a fazer um mestrado, era quando ela acabava de fazer um mestrado, a gente estava a pensar em regressar a Portugal. Mas estava a pensar também na hipótese de fazer o serviço militar e depois de ver como é que as coisas corriam com o serviço militar. Se dava para eventualmente fazer trabalho político ou não. Portanto, estava mais com essa perspectiva.
Estive lá a trabalhar há algum tempo. Fiz aí várias coisas, desde trabalhar nos aviões como carregador até fazer um trabalho para a OCDE sobre remessas de imigrantes. Fiz assim várias coisas. Portanto, e estava tudo a perspectivar-se para regressar a Portugal, para equacionar o regresso a Portugal em maio de 74, sem saber. Sem saber que ia acontecer alguma coisa. E Portanto, quando aconteceu o do 25 de Abril, mantive os planos todos na mesma e regressei depois em maio. A gente sabe através dos jornais, da rádio, a gente não sabe muito bem o que é que se vai passar, que raio de golpe é que é, mas as coisas também começam a clarificar-se muito rapidamente e eu acho que, de um modo geral, ganha-se confiança. Eu não me lembro se no 1º de maio já estava em Portugal ou não, acho que sim. Foi mesmo naquele período logo a seguir ao 25 de Abril. Mas era uma coisa que já estava planeada, não era? Claro, sim, sim, sim. Não voltei por causa do 25 de Abril. Quando voltei a Portugal fui à inspeção e fui dispensado, portanto acabei por não fazer o serviço militar. Ficou resolvido. Como quase toda a gente foi dispensado naquela altura. Mantenho uma ligação com o Grito do Povo, mas uma ligação pouco convencida. Da sua parte, já não. Não muito motivada. Porquê? Talvez por achar demasiado radical o Grito do Povo. Não sei. Só voltando atrás. Há sempre a questão da discussão da luta armada, mas a seguir ao 25 de Abril ainda se falava nesses moldes? Não, acho que não. Isso perdeu-se. Nem fazia sentido nenhum. Só que havia uma profusão também de tal maneira grande de movimentos que optar aí por um seria um bocado radical demais. Afastei-me um bocado progressivamente. Mantive aí uma pequena ligação, mas que não durou muito tempo. E, portanto, não tem propriamente... O que é que faz durante o processo revolucionário? Basicamente participo nas manifestações, uma participação não partidária. Mas é claro que fiquei super satisfeito com a situação, isso é evidente. Mas daí até motivar-me politicamente ainda foi um passo que eu não fiquei com muita vontade de dar. Eu acho que havia uma certa tendência sectária nesses movimentos. As pessoas não colaboravam uns com os outros, era tudo grupos muito compartimentados e eu acho que isso ainda se agravou mais depois de 74. Se antes era um bocado escondido porque havia a clandestinidade e os grupos não se abriam muito, a partir do momento que começaram a se abrir, isso ainda se agravou. Eu acho que isso desmotivou muito. Acho que talvez tenha sido por aí. Poderá ser por aí que a revolução não continuou? Ou acha que não tem nada a ver? Quer dizer, eu acho que também houve ali vários movimentos no pré que também não, se calhar não criaram uma unidade, não é? Havia o Partido Socialista de um lado, havia os movimentos mais de esquerda do outro lado. Portanto, criou-se ali uma série de visões que eu acho que não ajudaram muito. Eu acho que isso contribuiu um bocado, se calhar, para afastar muita gente.